Olá, meus amores! Que alegria eu tive na quinta-feira, na nossa primeira aula do Zoom, quando eu pude ver muitos de vocês, a grande maioria, ouvir a voz de vocês. Foi maravilhoso. Na nossa próxima aula, na quinta-feira, já sabem, Sabatina da Tia Cristina online. E para isso, eu hoje quero recordar com vocês o filme que nós vimos, que eu propus a vocês sobre os Homo erectus. Eu também vou pedir, assim como eu fiz com os australopitecos, que vocês façam um texto de registro sobre o que nós aprendemos sobre a vida desses Homo erectus. Eu vou colocar para vocês lá na plataforma o roteiro exatamente como eu fiz dos australopitecos, para que vocês escrevam o que nós pontuamos de importante lá naquele nosso filme, ok? Eu vou agora fazer uma revisão com vocês do filme, isso vai ser muito importante, porque vou pedir também sobre esse assunto, serão questões que serão pedidas na nossa sabatina, e vou fazer com vocês agora, como eu fiz lá quando a gente trabalhou com os australopitecos, o passo a passo desse registro, e aí também é uma forma de nós revisarmos, recordarmos o que aprendemos sobre eles. Então, o filme mostrava a espécie do Homo erectus. Por que Homo erectus? Porque foi a primeira espécie humana a andar completamente ereto, com a coluna ereta. Ele não mais como os seus antecessores, os australopitecos, o Homo ergaster ou até o Homo habilis, ele não ajudava na hora da corrida com as mãos, ele já andava completamente ereto. E o primeiro ponto que vocês terão que escrever, lembrando sempre que eu boto lá a pergunta, não é só para responder com uma palavra, é para construir um parágrafo, cada pergunta um parágrafo. Então, a primeira pergunta que nós temos lá, onde viviam? Onde viviam aqueles Homo erectus retratados no filme? Bem, vocês sabem que eu expliquei na nossa videoaula que o Homo erectus surgiu aqui na África. Porém, ao longo de milhares de anos, eles foram se deslocando e o Homo erectus foi a primeira espécie a chegar até onde hoje é a Europa e a Ásia, ok? Então, lá no nosso filme, aquele grupo de Homo erectus vivia onde hoje é a Europa. E vocês podem ficar se perguntando, tia Cris, mas eles foram caminhando sim, ao longo de milhares de anos, porque vejam, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham moradia fixa. Eles estavam no local, como vocês viram no filme. Eles saíam para caçar, eles coletavam os frutos da natureza. Quando esses recursos acabavam, eles tinham que sair dali e ir para um outro lugar onde eles encontrassem mais, ok? Então, por isso, eles foram se deslocando e conseguiram chegar até onde hoje nós temos a Europa e também a Ásia, ok? A próxima questão que vocês vão responder é sobre as moradias. Como eram aquelas moradias daqueles Homo erectus retratados lá no nosso filme? Vocês se lembram, eles viviam numa floresta e as suas moradias eram cabanas feitas de madeira cobertas com folhas. E aí vocês podem perguntar, tia, mas eles não viviam nas cavernas? Nem todos os grupos viviam em cavernas. Aquele grupo retratado vivia em cabanas feitas de galhos de árvores cobertas de folhagens, ok? Que atividades eles faziam para sobreviver? Nós vimos lá, eles caçavam e coletavam frutos da natureza, ok? Era disso que eles sobreviviam. Se algum grupo, porventura, vivesse perto de algum lago, muitos podiam até pescar, não era o caso daquele que nós vimos.
Então, que atividades eles realizavam para sobreviver? Eles realizavam a caça e a coleta de frutos. Eram caçadores e coletores. Lembrem-se, diferente dos Homo anteriores, eles já eram ótimos caçadores, principalmente por conta daquela descoberta que eles fizeram, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Esses grupos também, queridos, já faziam a divisão do trabalho. E como era a divisão do trabalho? Vocês devem se lembrar. Os homens saíam para caçar, cuidavam também da segurança do grupo. E as mulheres ficavam nos acampamentos, cuidando das crianças e fazendo a coleta de frutos e raízes. Vocês se lembram bem que o fato deles terem encontrado aquele líquido, né, aquela resina do pinheiro, que fez com que, por acaso, eles descobrissem que eles poderiam manter o fogo aceso mesmo na umidade, isso foi graças a uma mulher, porque eram elas, né, eram as mulheres que cuidavam, que conheciam as plantas e sabiam aquelas que poderiam servir como alimento, aquelas que podiam curar as feridas, como esta resina que nós vimos lá no nosso filme, ok? Como que eles lidavam com a morte? Vocês vão fazer mais um parágrafo. Os Homo erectus não enterravam seus mortos. E não enterravam seus mortos não é porque eles não tinham sentimentos, é porque era uma questão de sobrevivência. Vocês devem se lembrar, quando eles voltaram daquela primeira caçada que deu tudo errado, que eles viraram a caça no final das contas, eles levaram alguns feridos. E no meio do caminho, um dos feridos, eles perceberam que havia morrido. E o que eles fizeram? Jogaram o corpo dele numa ribanceira. Por quê? Também longe do acampamento, porque deixar também um corpo próximo a eles atrairia os predadores, os animais. Então eles deixavam o corpo para lá. Por isso, queridos, que é tão difícil encontrar um esqueleto completo de espécies anteriores ao homem de Neandertal, que é a próxima espécie que nós vamos estudar. Porque essas primeiras espécies, do momento que um deles morria, eles abandonavam o corpo. E no que eles abandonavam o corpo, vinha um animal, pegava um osso e acabava espalhando o esqueleto. Lembrando, a descoberta da Lucy foi espetacular, porque o esqueleto dela estava praticamente completo. E a maior descoberta, qual foi? Foi o uso do fogo. Esta espécie só conseguiu chegar tão longe porque tinha já o domínio do fogo. Porque imaginem como é que eles iam sobreviver no frio da Europa, na Ásia, se não tivessem descoberto e utilizado o fogo. E por isso, nós também vamos listar os benefícios do fogo para esses grupos, né, de homens primitivos. Primeiro, o fogo servia para aquecer, para iluminar o ambiente. Serviu também para cozinhar a carne passou a ficar mais digestiva, eles passaram a ter até uma digestão melhor. Eles usavam o fogo para afugentar os animais, no que eles deixavam uma fogueira acesa, à noite, por exemplo, na frente ali do acampamento, aquilo fazia com que os animais não se aproximassem. E como nós vimos no filme, o fogo também servia para ajudar na caça. Então, lembrando, o fogo servia para que eles se aquecessem do frio, iluminassem o ambiente, cozinhassem a carne, espantassem os animais, né, os predadores, e também ajudava na caça. Esses eram os benefícios do fogo. Apesar de ser uma espécie que já deu um grande salto à frente, né, no que diz respeito ao seu desenvolvimento intelectual, o Homo erectus também não sobreviveu, foi extinto e ainda há vários cientistas estudando os reais motivos pelos quais essas espécies não sobreviveram, mas provavelmente a questão de não se adaptarem
as mudanças climáticas, as condições do meio ambiente, deles não terem uma capacidade intelectual para criar soluções para enfrentar esses problemas, provavelmente foi um dos motivos para a sua extinção, ok? Então, revejam o filme, façam esse texto, se precisarem, leiam lá o nosso livro que tem um pequenino resumo, assistam essa nossa aula novamente e estudem, mantenham-se sempre com a matéria em dia, não só de história, como a de todas as outras disciplinas, porque com certeza isso será fundamental no nosso retorno. E na quinta-feira estaremos juntos lá no Zoom com a nossa Sabatina da Tia Cristina online. As páginas e a matéria a ser estudada eu também vou disponibilizar hoje para vocês lá na nossa plataforma. Um beijo enorme, fiquem bem e até quinta.